Imagine você, tentando se concentrar nos estudos, e agora está aqui vendo um recap de mangá, provavelmente de madrugada, com uma tutora como essa. Alguém disposta a fazer de tudo para te distrair. Essa é a história que vamos acompanhar hoje, então sem mais enrolação, bora pro resumão. Devido à situação dos pais, Masato, um estudante do ensino médio, acabou indo morar na casa da tia. Mal entra na casa e já dá de cara com sua prima, que parece ter como missão de vida nunca passar despercebida. Ela é sua prima mais velha e sempre dá um jeito de irritá-lo. Ele começou o ensino médio recentemente e é péssimo nos estudos. Observando ele tentar estudar está Saya, sua prima, que prontamente diz que se ele não entender algo, é só pedir ajuda. Ele recusa, mas ela insiste, dizendo que agora que moram sob o mesmo teto, ele pode contar com ela para qualquer coisa. Saya já estuda numa boa universidade, por algum motivo que Masato não entende, acabou se tornando sua tutora particular. Se aproximando de repente, ela pergunta como está a vida escolar e se ele já conseguiu uma namorada, o que o pega completamente desprevenido. Envergonhado, ele pede para ela não tocar nesse assunto agora, ainda mais com uma prova de inglês se aproximando, o que faz ela rir. Mas provocar assim já virou rotina para ela, então pergunta de novo, e Masato responde que não, pensando que estudar é sua prioridade no momento. Satisfeita com a resposta, Saya diz que é claro que, afinal, tudo o que ele precisa já está bem na frente dele. Masato, completamente sem graça, tenta negar desesperadamente, pensando em como ela sempre o provoca daquele jeito, com roupas esquisitas e se aproximando demais. Mas ele não vai cair nas provocações dela, ou pelo menos vai tentar não cair. Minutos se passam, e assim que sua mão para de escrever, Saya aproveita para perguntar se tem algo errado. Sua presença avassaladora o puxa completamente enquanto ela dá a resposta da pergunta que ele estava travado. Ele tenta desviar o olhar, mas falha, e insiste dizendo que poderia ter resolvido sozinho. Ignorando isso, ela se inclina novamente e aponta que ele errou uma, e ele só consegue pensar que é difícil se concentrar com ela o distraindo com aquela presença absurda. Mais uma vez, Saya dá a resposta correta, que é macio. E eu me pergunto, que tipo de pergunta era essa? Ele acaba ligando os pontos e diz que errou porque deu um branco, mas como se lesse seus pensamentos, Saya pergunta se algo passou pela cabeça dele. Masato desvia e diz que só estava pensando que ela é irritante, que normalmente entende as coisas na aula, então não precisa que ela ensine nada. Mas logo depois de dizer isso, ele já se vê travado em outra pergunta. Percebendo que ele já está perdido de novo, Saya o provoca, perguntando se ele tá mesmo bem. Masato mal conseguia respirar, e ela continuava perguntando se ele queria ajuda. Eu não sei o Masato, mas se fosse eu, ia querer saber todas as medidas, só para ter certeza de que não tô perdendo nada. No fim, ele decide forçar um momento de iluminação, tentando provar que não precisa da ajuda dela. Minutos se passam, ele começa a lembrar de algo, mas se perde e lembra de outra coisa. Então Saya se aproxima da orelha dele e diz para ele se render, prometendo que vai ajudá-lo a conquistar o que quiser, até ele se tornar alguém melhor. Masato tenta se afastar desesperadamente, mas sua mão acaba ficando presa em uma posição bem constrangedora. Segundos parecem uma eternidade, mas mesmo percebendo o que acabou de acontecer, Masato não consegue evitar pensar em como aquele momento foi relaxante e reconfortante. Voltando a si, ele rapidamente puxa a mão de volta, pensando que mesmo que tenha sido um acidente, ela deve estar com raiva. Mas Saya simplesmente diz que, infelizmente, a resposta que ele procurava não estava ali, deixando a situação ainda mais embaraçosa. Ele tenta dizer que foi um acidente, mas ela não hesita em chamá-lo de taradinho. E encarando a própria mão agora, ele começa a se lembrar de algo. E assim, a resposta da pergunta, como escrever vale ou fenda em hiragana, surge depois dele lembrar da situação constrangedora que acabou de passar. Ao ouvir essa palavra, Saya de repente grita o nome dele, mas em vez de dar uma bronca como ele imaginava, ela o elogia por seu esforço. Em seguida, explica como se escreve a palavra, mas Masato ainda está um pouco perdido, o que faz ela perguntar se ele não ficou feliz por ter acertado. Saya então diz que repetição gera memorização. E ao mostrar o vale de novo, Saya diz que agora tem certeza de que ele nunca mais vai esquecer essa palavra. E fazendo um carinho em sua cabeça, ela diz que ele não é tão ruim nos estudos quanto pensa, e que está torcendo por ele, então quer que ele confie mais nela. É aí que ele percebe que, mesmo sempre o irritando, ela realmente se importa se ele vai bem ou não. E assim, passando para a próxima pergunta, ele pede ajuda,
o que faz os olhos dela brilharem de felicidade. Ao verificar a questão, era sobre como se escreve casar em hiragana, e ela dá a resposta. Também compartilha uma curiosidade, que primos podem se casar, o que o deixa claramente envergonhado. Chega então o dia da prova, e ele responde com facilidade. Agora, em outro dia, enquanto Masato tenta estudar, lá está Saya de novo. Porém, hoje Masato está com dores nos ombros, e ao notar isso, Saya prontamente se oferece para lhe fazer uma massagem. Eu já sei no que isso vai dar. Começando, ela comenta como ele está tenso e que deveria relaxar, ou, quando for mais velho, isso vai ser um problema. Mas ele apenas diz que ainda é jovem, diferente dela. No entanto, provocar desse jeito talvez não tenha sido a melhor ideia. Porque ela diz que não importa o que ele diga, ela vai massageá-lo mesmo assim. Acho que provocar foi uma excelente ideia, na verdade. Só então Masato lembra que ela deveria ser sua tutora particular, e que aquilo não tem nada a ver com estudos. Ela está massageando ele com as mãos, e com suas ferramentas poderosas, e sem conseguir mais aguentar, ele tenta se convencer de que não precisa da ajuda dela para nada. Saya, por outro lado, pede para ele confiar mais nela e relaxar, mas ele recusa de imediato, o que a deixa um pouco chateada. Ele acha que retomou o controle de alguma forma, mas como se percebesse isso, ela começa a usar descaradamente seus truques travessos durante a massagem, deixando-o completamente encurralado. Ela pergunta por que ele ficou ainda mais rígido, e enquanto diz que para ela isso não é nada, por dentro ele culpa aquele charme exagerado que desafia a lógica e a sanidade dele. Ela então mais uma vez pede para ele relaxar e deixar o corpo nas mãos dela, mas ele diz que não dá mais, que está apenas sentindo cócegas. Ao ouvir isso, Saya comenta que, no fim das contas, ele nem parecia estar achando tão ruim assim. Já fora de si, Masato diz que agora é a vez dele massageá-la, o que a deixa empolgada. Ele sabe que deveria estar estudando agora, mas não pode simplesmente sair derrotado assim. Por isso, vai ter sua vingança. No entanto, Saya parecia mais inocente do que nunca e genuinamente animada com a massagem. Ela diz para ele se apressar e começar logo, e ele obedece. Mas no primeiro toque, ela já parecia derrotada. Ele até pede para ela não fazer aqueles sons, mas ela diz que só aconteceu de se sentir melhor do que imaginava. Saya diz que seus ombros andam bem rígidos há um tempo, e que não entende, já que não é como se ela estivesse carregando nada. Mas Masato pensa que ela claramente não tem noção do peso extra que carrega todos os dias. Notando que as mãos dele pararam, ela pede para ele continuar, enquanto ele só implora para ela parar com aqueles barulhos suspeitos. É então que ele percebe o que segura aqueles grandes pacotes no lugar, mas finge não se importar, até que ela o chama e diz que ele tem se esforçado bastante. Que ele não devia exigir tanto de si mesmo, e que há coisas mais importantes que ele só pode fazer agora. Ele diz que não está exagerando, mas ela continua, dizendo que ele precisa saber a hora de brincar, de estudar e de descansar. E que pode deixar os estudos com a sua irmã Zona favorita, o que o deixa sem jeito de novo. De repente, ele sente que está sendo dominado pela situação, e ao tentar conter isso, acaba colocando força demais, o que faz Saya soltar sons ainda mais constrangedores. No fim, ela parecia satisfeita. No entanto, Masato não conseguiu realmente segurar o que estava prestes a se soltar, e só torce para que ela não perceba. Enquanto ela dizia que agora ele podia voltar aos estudos e a agradecia, dizendo que estava se sentindo bem melhor, se espreguiça, e isso acaba de vez com o guerreiro, fazendo os trufos dela saltarem de uma vez, como se fossem molas comprimidas por tempo demais. Saya fica sem jeito, mas acha estranho, pois tinha certeza de estar usando o tamanho certo. É então que Masato se aproxima para tentar falar com ela, quando Saya se vira de forma desajeitada, e sua presença avassaladora acerta em cheio o rosto de Masato, quase mandando ele para outro mundo. Momentos depois, de volta aos estudos, ele percebe que seus ombros estavam bem mais leves. Agora, voltando da escola depois de ter ido mal em uma prova de quiz, ele percebe que tem um sério problema com memorização. E como se isso não fosse o bastante, lá está ela de novo, uma das grandes, fazendo yoga no meio da sala. Para ele, ela faz esse tipo de coisa só para provocá-lo, mas quando vê Masato, Saya o cumprimenta como sempre. E em poucos segundos, Saya logo percebe que tem algo errado com Masato. Ele até tenta dizer que não é nada, mas ela acerta em cheio e diz que ele deve ter ido mal na prova de quiz que comentou com ela. Com orgulho, Saya diz que já consegue ler a mente dele, o que só deixa Masato mais frustrado. Mesmo assim, ela diz para deixar isso com ela, mas antes, eles vão treinar o corpo. E assim começa o arco do treinamento.
Agora, os dois prontos, só então Masato percebe que foi arrastado de novo para as brincadeiras dela. Saya diz que movimentar o corpo vai refrescar a mente, e que isso vai ajudar ele a focar melhor, mas Masato não se convence. Além disso, a maneira como Saya faz flexão com certeza trapaça. Mas sem tempo para se preocupar com isso, Masato se esforça ao máximo para fazer suas próprias flexões. De repente, Saya se senta nas costas dele e pede para ele continuar com o peso extra. Ele fica extremamente envergonhado, mas não tem o que fazer além de não se deixar perder para ela, por isso se esforça até o limite. No entanto, no fim ele falha e fica em silêncio por um tempo, o que faz Saya perguntar se ele está bem. Mas já no seu limite, Masato diz que já deu dessas brincadeiras bobas, ele não pode se dar ao luxo de falhar na recuperação. Ouvindo isso, Saya diz que descansar também é importante, e então tem uma ideia, o que dá um péssimo pressentimento em Masato. Agora um de frente pro outro, eles entrelaçam as pernas para um novo exercício. A ideia é, a cada pergunta, eles se inclinam para trás e voltam só se Masato acertar a resposta. Mas quando Saya está prestes a começar, Masato pergunta por que eles têm que fazer isso juntos. Ela tenta disfarçar dizendo que como tutora, quer compartilhar a dor e a alegria com ele, mas depois admite que é porque engordou um pouquinho e também precisa se esforçar. Com isso explicado, eles começam, e ele acerta a primeira questão rapidamente. Mas pouco depois, ele começa a errar, e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Saya, também se esforçando ao máximo, precisa repetir as respostas que ele não sabe. Não demora até a voz de Saya começar a soltar sons cada vez mais embaraçosos, fazendo o pobre Masato esquecer do mundo e se concentrar só no agora. É uma situação difícil de explicar, e ele já estava chegando no limite. A resposta da última pergunta simplesmente não vinha à mente. Isso faz com que Saya fique inclinada por tempo demais, se forçando mais e mais. Naquele momento, Saya estava no limite, o que colocou Masato no limite também, mas por outros motivos. Por isso, ele pede para encerrar o treinamento por hoje, e ela concorda. Agora ele se pergunta por que ficou tão animado, e por que seu coração está batendo tão rápido. De repente, Saya se aproxima bastante dele e o encara bem de perto. Pressionando o dedo contra o abdômen dele, ela diz que estava bem firme, o que faz Masato negar instintivamente, achando que ela estava falando de outra coisa. Alguns dias depois, ele refaz o exame e tira a nota máxima. Ao ver que ele chegou, Saya corre para ver o resultado. Com um sorriso simples, ela diz que foi graças a ela. Mas Masato nega, dizendo que foi porque ele estudou bastante. Apesar de que, em sua cabeça, tudo o que ele ouvia eram os sons estranhos dela. Agora, voltando para casa depois de mais um dia de aula, Masato encontra Saya saindo do banho, e fica tão envergonhado que nem sabe para onde olhar, já que ela está usando roupas bem leves. Mas sem se incomodar com isso, Saya pergunta se Masato não sente medo de voltar sozinho da escola, e se ele não quer que ela comece a buscá-lo a partir de amanhã. Mais uma vez pego desprevenido, Masato diz para ela parar de tratá-lo como uma criança, mas ela só responde que se preocupa com ele. E, provocando de novo, Saya diz que ele pode contar com ela, que sempre vai estar cuidando dele. Cansado de ser tratado como uma criança e de sempre cair nos jogos da Saya, Masato decide que vai focar totalmente nos estudos e se tornar super inteligente, para que ela se arrependa disso tudo. Ou, esse era o plano. Até Saya invadir o espaço dele de novo. Ele pede para ela não entrar assim, mas ela ignora e se aproxima. Masato logo avisa que não precisa de uma tutora particular. Mas Saya diz que não estava ali hoje para isso, e sim que queria jogar videogame. Masato diz que não quer jogar, que quer estudar. Ela tenta argumentar que jogar pode ajudá-lo a relaxar e melhorar a concentração, mas ele continua recusando. Então Saya parte para sua provocação clássica e pergunta se ele está com medo de perder para sua Oneisha. De primeira, Masato morde a isca e diz que não está com medo. Mas Saya não para por aí, diz que é compreensível ele estar com medo, já que é só uma criança e nunca ganharia dela. E mesmo sabendo que é uma provocação óbvia, Masato vê nisso uma oportunidade. A ideia dele é vencê-la no videogame, e assim ela nunca mais vai chamá-lo para jogar. Então ele aceita. E assim começa a batalha. Cada um escolhe seu personagem, é um jogo de luta. A partida começa. Logo no começo, ele percebe que ela tem habilidade no jogo, mas mesmo assim vence o primeiro round. Saya, no entanto, não desiste e diz que agora vai jogar a sério. Mas seus trunfos, totalmente sem contenção, balançavam como nunca, selvagens e perigosos. Ele não consegue nem olhar para a tela, e assim, Saya vence o segundo round sem que ele perceba. E não para por aí, eles continuam jogando,
e Masato luta para manter o foco. Naquele momento, tudo o que ele vê é uma tentativa descarada de trapaça, Saya tentando distraí-lo de propósito. E como se soubesse que está em total vantagem, Saya declara que o perdedor será punido, o que faz Masato tentar resistir novamente, dizendo que não vai perder. Não importa o que aconteça, ele só precisa manter os olhos na tela, só na tela. Mas por mais que tente, os olhos dele continuam voltando para aquela dupla nada discreta, quase à beira da liberdade. Ele não deveria estar olhando, ele precisa vencer a Saya nesse jogo. Porém, para seu azar, Saya flagra ele encarando e diz que ele estava olhando bastante. Sem nem perceber, o round já havia acabado, e ele ainda estava olhando. Saya, agora o encarando, deixa Masato completamente envergonhado, enquanto ele grita que não estava olhando. Mas para a negação dele, Saya diz que sabe que ele estava espiando de canto, e pergunta se ele ainda não superou a fase do ainda imaturo, chamando-o de criança. Naquele momento, ele não consegue dizer nada, só pode gritar internamente que é impossível não olhar para aquilo. Agora, se preparando para a prova final do primeiro semestre, Masato está totalmente comprometido em focar 100% nos estudos. Dessa vez, ele vai mostrar o resultado de todo o seu esforço. Mesmo que suas notas tenham caído na prova intermediária, agora ele está determinado a tirar acima da média em todas as matérias. Porém, assim que declara seu objetivo em voz alta, Saya invade o quarto sem avisar. E quando ele se vira para dizer que ela deveria bater antes de entrar, se depara com Saya em uma nova roupa. Ela posa com confiança e o elogia por ter estabelecido metas claras, vestida de líder de torcida. Envergonhado, Masato pergunta por que ela está vestida daquele jeito. Mas sem se importar nem um pouco, Saya diz que, já que ele está estudando sério, decidiu colocar o uniforme e animá-lo de verdade. Faz sentido? Não, mas a gente nem se importa com isso aqui. Curioso sobre onde ela arranjou aquela roupa, ele pergunta, e Saya diz que pegou emprestado da irmã mais nova, que é líder de torcida de verdade. Voltando ao motivo de estar ali, Saya diz que realmente quer ajudar ele e promete que não vai atrapalhar. Masato até pensou em mandá-la embora, mas com aquele olhar que ela fez, simplesmente não conseguiu. Ele acha que talvez, se ela ficar quieta, não vai atrapalhar sua concentração, e tenta se convencer de que não está nem aí para a aparência dela vestida de líder de torcida, o que, sejamos sinceros, estava absolutamente incrível. No fim, decide deixá-la ficar, contanto que ela não faça barulho. Saya concorda, dizendo que vai se comunicar com o coração e os sentimentos. E assim começa a animação entusiasmada de Saya para Masato, que, naquele exato momento, não conseguia se concentrar em nada e já pensava seriamente em pedir para ela sair dali. Até que Saya se aproxima para checar as respostas dele, aponta rapidamente uma que ele errou e o ajuda a corrigir. Saya aproveita para dizer que parece que ele realmente precisa dela por perto. Mas, como sempre, Masato nega, dizendo que se tivesse revisado depois, também teria percebido o erro. Então tenta voltar a focar nos estudos. No entanto, estava claramente prestes a apagar de sono, e Saya, preocupada, pergunta se ele está bem e diz que está preocupada com ele. Masato então admite que, quando foi mal na última prova, ficou muito frustrado e percebeu o quanto ainda estava despreparado. Sentiu-se decepcionado consigo mesmo, algo que não tinha acontecido antes, então não podia simplesmente ceder ao sono. Mas o cansaço fala mais alto, e ele acaba apagando. Saya, observando Masato dormindo, reconhece o quanto ele tem se esforçado, mas ainda assim não consegue evitar achar fofo o jeito como ele dorme profundamente. Ela fica impressionada com a dedicação dele, e, cutucando levemente o rosto dele enquanto ele dorme, diz que quer muito ajudar com o que for preciso, que está sempre torcendo por ele, mas confessa que, agora que estão morando juntos, gostaria que ele ao menos prestasse um pouco mais de atenção nela. É então que Masato desperta de repente, percebendo que dormiu por bastante tempo. Ele pergunta se Saya estava dizendo alguma coisa antes, mas ela desvia do assunto e diz que ele fala dormindo. Que ele disse que queria ser mais carinhoso com ela. Ele tinha acabado de acordar e já estava completamente sem graça, tentando negar desesperadamente que tenha dito isso. Chega então o dia da prova, e Masato ainda revisava o conteúdo bem na hora da entrada. Um amigo diz que isso não vai adiantar e que ele vai acabar falhando de novo, mas Masato insiste que dessa vez é diferente, ele realmente estudou. É quando ele recebe uma mensagem. Ao olhar, era Saya, que mandou uma foto dela com a roupa de líder de torcida, desejando boa sorte na prova. Envergonhado, ele pede para ela não mexer com a cabeça dele antes da prova. A prova vem e passa,
mas o resultado não é o esperado, ele só se saiu bem em uma matéria. Agora, tudo o que lhe resta é frustração após ter estudado tanto. Saya até tenta animá-lo com algumas palavras, mas Masato está abatido demais, então ela decide convidá-lo para dar uma volta. E não é qualquer passeio, é um passeio até o fliperama. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela já deixa claro que vai pagar tudo e que eles vão jogar algumas partidas. Masato, porém, não está nem um pouco no clima. Saya, por outro lado, fica animada assim que vê uma máquina de garra e quer tentar logo de cara. Ela tenta pegar um ursinho de pelúcia, mas falha miseravelmente. É então que Masato decide intervir e ganhar o ursinho por ela. E com habilidade, consegue pegar na primeira tentativa e entrega para ela. A forma como Saya agradece vem em forma de um abraço, e que abraço, deixando Masato completamente paralisado. Envergonhado, ele pede para ela não agarrar ele assim, mas ela não liga e diz que era só um abraço de felicidade, enquanto Masato pensa que ela é maluca de agarrá-lo daquele jeito em público. Não satisfeita com um único jogo, ela o arrasta para jogar vários outros. E sem perceber, Masato estava se divertindo. Até acidentes que não deveriam acontecer, aconteceram. Mas nem isso foi suficiente para estragar o dia divertido dos dois. Chega então o momento final do dia, tirar uma foto juntos. Mas dessa vez, Masato se recusa. Usando o resultado do jogo de luta que jogaram dias antes, Saya lembra ele que ele está devendo, sem dar chance de escapar. E assim, eles entram na cabine de fotos. Enquanto pede para ele sorrir, Saya diz que tirar uma foto com sua Onei-chan não devia ser um castigo, devia ser uma recompensa. Mas tudo o que Masato conseguia pensar agora era no quão perto ela estava, mesmo tendo espaço de sobra no cubículo. E para piorar, a presença dela deu um toque literal especial. Depois de tirar a primeira foto, Saya corre para ver como ficou. Masato tenta aproveitar o momento para provocar ela, dizendo que ela ficou empolgada feito criança, mas Saya rebate dizendo que ele, apesar de sempre parecer sério, estava morrendo de vergonha. Isso faz ele perceber que precisa aprender a provocar melhor. Estava voltando ao seu modo normal, quando de repente fica pensativo. Agora ele começa a se perguntar se deveria mesmo estar se divertindo ali, em vez de focar nos estudos e revisar tudo para ir melhor da próxima vez. Mas então lembra que estudou bastante antes, e ainda assim foi mal na prova. A frustração era tanta que quase fez ele querer desistir. É então que outra coisa grande o abraça bem forte. Ele tentou resistir, mas desistiu. Saya então começa a falar, dizendo que observou ele esse tempo todo e viu o quanto ele se esforçou, o quanto ele se dedicou, e que só isso já era incrível. Depois disso, pede para ele olhar para a câmera de novo, porque eles vão tirar mais uma foto. Mesmo entendendo o que ela queria dizer com isso, Masato ainda acha que não tem nenhuma recompensa real por se esforçar tanto. E como se lesse os pensamentos dele, Saya dá uma recompensa. Um beijo na bochecha, que o deixa completamente sem reação, e ela não para por aí. Diz ainda que da próxima vez pode surpreender de novo. Enquanto isso, Masato está tão sem graça que nem consegue responder quando ela pergunta se agora ele está mais motivado. E assim eles tiram outra foto. No caminho de volta para casa, Saya ri enquanto olha a foto, dizendo que Masato pareceu bem mais feliz depois do beijo. E como sempre, ele tenta negar. Vendo ele reagir normalmente de novo, Saya não consegue deixar de provocá-lo, e Masato faz uma promessa a si mesmo. Ele vai se tornar super inteligente e logo vai superar ela, então é melhor ela aproveitar enquanto pode. E assim termina o passeio dos dois, que, sem perceberem, acabou virando um encontro. Mas com isso vamos parando por aqui. Se gostou e quer mais recaps assim, ou a continuação dessa obra, deixe o like e um comentário, adoraria saber o que você achou. Até a próxima!